A crise da geografia, a autocrítica, a mudança de paradigma e a guinada para a geografia crítica, que é a atual corrente do pensamento geográfico, é o que a gente começa a falar, ou continua a falar a partir de agora. Eu demorei um pouco para esse vídeo, porque a gente tinha parado para fazer avaliações e observar desempenho, né, das aulas, e agora eu vou postar esse, em seguida já posto o segundo, porque vão ser dois vídeos, um completando o outro. Esse conteúdo não vai dar para fazer, essa parte do conteúdo não vai dar para fazer num vídeo de 10, 12, 14 minutos. Acho melhor cortar e fiquem logo ligados que assim que eu postar esse eu posto o próximo. Voltando ao assunto, na geografia teorética a gente viu que a geografia entrou em crise. Parece que ela se negava, queria esquecer o seu papel político desde a sistematização, desde antes da sistematização. E aí, para a gente ter uma ideia mais ou menos do que se trata, eu vou fazer as observações pensando nas críticas de um geógrafo francês chamado Yves Lacoste, que ficou muito em evidência no debate a partir dos anos 60, principalmente. Ele já vinha do Partido Comunista Francês, ele já tinha uma atuação política bem extravagante mesmo, na boa. A essência da crítica dele era, parecia que o geógrafo estava abrindo mão da geopolítica, parecia que o geógrafo estava realmente acreditando na obrigação de neutralidade científica. E aí, nos anos 70, ele lança um livro, escreve um livro, que ele é emblemático, e eu vou comentar algumas coisas para a gente ter uma ideia dessas críticas a partir da crise da geografia, sempre bem-vinda crise. Sem crise não tem mudança, né? Um pressuposto revolucionário. A partir das críticas do debate, da autocrítica que os geógrafos fazem, as concepções foram mudando e a mudança de paradigma relacionada ao método. Então vamos lá, o nome do livro, eu já disse várias vezes, eu gosto dessa frase, sempre eu estou dizendo, às vezes nem digo que é um livro especificamente, mas eu estou sempre usando essa frase. Geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. É o nome do livro do Yves Lacoste, que chega no Brasil na década de 70, e esse debate ganha o mundo, principalmente na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e no Brasil. Isso torna um debate bem positivo para reafirmar o papel do geógrafo. Então vamos lembrando, porque eu acabei de olhar os recados do vídeo anterior, as perguntas, que nem era tanto para fazer pergunta, porque já era um vídeo de resposta. Mas tinha uma lá que me chamou a atenção porque tem a ver com essa aula de hoje. Uma pergunta da Giovana, do secretariado Minha Flor. Ou ela pergunta, ou ela faz algum comentário sobre o tal marxismo cultural. De novo, é aquele tipo de coisa que a gente tem que explicar a partir de desonestidade intelectual, a partir de arremedo de ciência e de obscurantismo. De novo, né? Rapidinho, porque isso cai como uma luva para o entendimento da mudança de paradigma. A esquerda marxista, que critica o modo de vida capitalista, ela é muito diversa, mas grosso modo, a experiência do século XX vem a partir daquela lógica, para criar uma sociedade socialista, que é a transição para o comunismo, a gente tem que tomar os meios de produção. Só que nessa tal diversidade do marxismo, da esquerda, a gente tem autores como Antônio Gramsci, por exemplo, que ele diz que não adianta tomar os meios de produção se a gente não tomar ou não ter uma atenção com a superestrutura. Vocês precisam lembrar que estruturas são os meios de produção e a superestrutura são as instituições. Então o Gramsci diz, não adianta tomar meio de produção se a mentalidade do indivíduo ainda é capitalista, egoísta, individualista, essas coisas. Então temos que agir
dentro das instituições. A mudança vem de dentro para fora. Para quem não entendeu ainda o que são as instituições, tá tendo um barulhinho aí de microfonia, vê se eu ajeito. O que são as instituições? O que são as instituições? São as leis, a cultura, as artes, o folclore, a religião, a família. Família é uma instituição. Então, quando o cara diz de dentro para fora, é agir dentro das instituições. Por exemplo, vivo conversando com a minha família, com meus amigos, o que eu entendo como a manipulação da fé dos outros agora por algumas pessoas da política, né? E às vezes eu pergunto uma coisa simples assim: vem cá, tu tá cristão e tal, tu diz aí dos valores da moral cristã e tal, tu acha que é condizente com a mensagem de Jesus Cristo o discurso que tolera e que estimula a tortura como uma coisa viável de cidadão de bem? Aí o caba cristão diz: não, Cristo não é isso, Jesus é amor, é tolerância, é igualdade, é fraternidade e tal. E aí ele vai pensar. Então é mais ou menos isso. Dentro da instituição religião, eu estou agindo de dentro para fora, eu estou estimulando que ele pense. É a mentalidade. Mas esse é o crime dito na boca desses fanáticos, desses caras que querem, na verdade, fugir do debate. Porque é uma coisa bem simples que é fácil de entender. Quem não tem razão não quer debate. Então ele quer calar o contraditório, calar a antítese, calar a negação. Ele quer calar. É fascismo mesmo. Então, para calar a pergunta, eles dizem, né, lá vai, né? No Brasil, o grande intérprete dessa estupidez é o Olavo de Carvalho, que nem inventou isso. Ele, como pega sempre as idiotices dele, ele puxa do exterior. Então, isso desde da Alemanha nazista. Eles inventaram lá uma tal de bolchevismo cultural, que basicamente é a mesma lógica, deturpando a fala do Gramsci, por exemplo. E aí eles dizem: eles querem destruir as instituições, eles querem acabar com a moral cristã, eles querem acabar com a família. E aí eles pegam o discurso identitário, sempre muito caro para a gente, sempre muito viável, importante, mas eles pegam e simplificam e pegam os erros mesmo de discurso, né, da esquerda, escandalizam isso para fazer medo à população e as pessoas já olharem para o contraditório satanizando, transformando no Satanás. Então o discurso deles é a esquerda, o contraponto, os comunistas estão querendo destruir a sua família, matar a igreja, queimar as igrejas, não sei o quê. Esse é o discurso boboca. Então, Giovana, também que você perguntou, porque nem todo mundo tem a chance de pensar o que é, mas grosso modo é isso. É a deturpação das ideias de Gramsci, principalmente, é o que eles mais usam, em nome de um projeto de calar o contraditório, um projeto fascista. Isso tem tudo a ver com as críticas do Yves Lacoste, porque ele diz lá no livro dele, ele faz um arcabouço teórico da geografia, desde a sistematização, passando pelas correntes de pensamento, mostrando como o positivismo influenciava a educação tradicional, a geografia tradicional, mas principalmente na geografia teorética ele se mascara atrás de uma lógica de neutralidade científica. A coisa é bem simples. Não existe neutralidade científica porque não existe neutralidade humana. E são seres humanos que fazem a ciência. Simples assim. E aí ele vai lá, possibilismo, estava a serviço do colonialismo francês, determinismo alemão, legitimava o imperialismo alemão, ele mostrando como a geografia sempre foi para fazer a guerra. E aí a geografia parece que esquecia de tudo isso, esquecia e se agarrava naquela simplificação de explicar o espaço a partir de um gráfico, de um dado. E a gente já falou muito nos outros vídeos, se vocês quiserem voltem lá para ver, reforçar a parada. Nessa lógica de negar que nós temos a obrigação de fingir neutralidade, é a mudança de paradigma da geografia. A geografia
deixa de ter o positivismo como único e superior e consagrado método de apreensão da realidade e adota o materialismo histórico e a dialética. E é o tema do próximo vídeo. Vamos falar de dialética. Como, na nossa opinião, você pode ter um pensamento crítico e que você, como professor de geografia, você não precisa fingir neutralidade e não precisa acreditar que a tua ciência ou que a tua produção de pensamento tem que se refugiar num cinismo científico de afastamento do objeto de estudo. E aí o Lablache, ele tem uma explicação bem prática. Ele diz que tem duas geografias: geografia do Estado e a geografia dos professores. A geografia do Estado, ela aliena, mas ela sabe que aliena. Ela está a serviço do poder porque ela sabe. A geografia serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra, para dominar, para prosperar, para desenvolver, para matar. E a geografia dos professores, ela é alienada e alienante. Alienante porque ela transforma um exército de alienados. Porque é aquela geografia que a gente sempre conversa, que vocês sempre reclamam, que sempre tem uma história de um pai que diz: como é que você ficou em recuperação em geografia, foi reprovado em geografia justamente numa disciplina, numa matéria que é só para decorar. É uma matéria decorativa, decoreba. É principalmente a geografia e a história que ainda paga o ranço do ensino tradicional de ciências humanas, transformado em estudos sociais no tempo da ditadura militar. E aí a concepção do cabo da minha geração, o mais velho, que não estudou geografia de verdade, estudou estudos sociais, mascarado dentro de uma dominação ditatorial no Brasil, ele diz isso pro jovem: como é que tu não só decorou, pô? Geografia não é só decorar, história não é só decorar data em nome de herói. Geografia não é só saber as capitais do Brasil, os tipos de clima, classificação de relevo. Aí tu diz: aí dentro. Você não sabe o que é geografia. A crítica é: o Estado sabe, o Estado manipula e continua. E os professores ainda caíam, né? Caem nessa, caiu nada, ainda caem. A maioria das aulas de geografia são assim. Você fica decorando nome de empresa, nome de coisa. Vai no Google. No Google tu olha. A geografia dos professores ainda existe, infelizmente. E para o Yves Lacoste, é a geografia que não é verdade. Porque a geografia está para interpretar o espaço. A geografia não precisa simplesmente descrever o espaço geográfico, que é o nosso objeto. A geografia interpreta o espaço, entende por que ele é assim e sugere a mudança. Porque não adianta eu dizer: isso aqui está tudo errado, esse país é desigual, isso aqui é assim, é cruel, é absurdo, e ficar por isso na descrição. Eu tenho que dizer que é errado por isso, e o caminho para superar esse erro é esse. E a geografia vai agir. O geógrafo deixa de ser o cabo que finge neutralidade e ele passa a ter íntima relação com o movimento social. A íntima relação com a tentativa de mudança, de superação das desigualdades. É isso. No próximo vídeo, já está com quase 14 minutos, eu vou aprofundar mais esse assunto. Olha o que é que tem de pergunta lá. De repente eu vou passar mais ou menos assim metade de um dia, depois que eu postar esse vídeo, olhando se aparece recado, pergunta e tal, e aí incrementa o próximo vídeo, beleza? A pressa, meus anjos, é com medo do tempo do vídeo, viu? Quando a gente for fazer o próximo vídeo, aí a gente compensa. Valeu, filé, camaradas.